Daí, pessoal, mais 3 resoluções. Use os dados da tabela trigonométrica e calcule os valores aproximados. Bom, e na questão já coloquei os dados, né, que eu necessito lá da tabela trigonométrica. Já recortei e coloquei aqui na questão. Bom, eu tenho um triângulo e desse triângulo eu conheço 2 ângulos e conheço também um dos lados. E aí eu preciso descobrir um segundo lado. Bom, essa resolução ela acontece aplicando a lei dos senos. Bom, quando que eu aplico lei dos senos? Lei dos senos, em geral, tu aplica quando tu conhece mais ângulos do que lados. Ok? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou te mostrar uma situação aqui. Ó. Eu tenho 2 ângulos conhecidos. Se ele te fornece 2 ângulos conhecidos do triângulo, na realidade está te informando os 3 ângulos. Porque esse ângulo aqui ele pode ser facilmente descoberto. De que forma? Ora, eu vou somar os 2 que eu conheço, 75 mais 61, e aí eu encontro 136 graus, e diminuo de 180, né? Porque a soma dos 3 fecha 180, então diminuo 136 de 180, e aí eu encontro 44 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é 44 graus. Se eu precisar dele, ou se eu precisasse dele, ele seria 44 graus. Ok? Eu sei que nesse exercício eu não preciso do 44 graus. Então, eu posso retirar esse apontamento. E aí, né, isso fica só como uma informação a mais do exercício. Ok. Vou usar, como eu te falei, lei dos senos. Então, vou relembrar aqui, ó, fazendo um desenho genérico de um triângulo aqui, para te explicar ou para te relembrar a lei dos senos. Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, ó, necessariamente aqui parece que ele é retângulo, tá? Mas necessariamente não precisa ser. É um triângulo qualquer. Vértice A, vértice B, vértice C, oposto a B, lado Bzinho, oposto a A, lado Azinho, e aqui Czinho, oposto ao ângulo C. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que existe um valor constante em cada triângulo da relação ou da divisão entre um lado com o seno do seu ângulo oposto. Como assim? Se eu escolho o lado A, por exemplo, e divido pelo seno do seu ângulo oposto, ou seja, pelo seno do ângulo A, isso dá o mesmo valor que a divisão entre um outro lado, por exemplo, B, dividido pelo seno do seu ângulo oposto. E o ângulo oposto ao lado B é o ângulo B. Isso também resulta o mesmo que a divisão entre um outro lado C pelo seno do ângulo oposto C. Ok? Então, isso é a lei dos senos. E quando eu divido um lado pelo seno do ângulo oposto, sempre resulta um valor fixo dentro do mesmo triângulo. Ok? Quando que eu uso lei dos senos? Lei dos senos, como eu abordei no início do vídeo, em geral, ela é aplicada quando eu conheço mais ângulos do que lados. Quer dizer, quando eu tenho mais informações a respeito dos ângulos do que do lado, que é o que está acontecendo aqui. Eu conheço 2 ângulos e apenas um lado. Então, eu conheço mais ângulos do que lados. E como eu te falei, né, se eu conheço 2 ângulos, automaticamente eu conheço o terceiro também. Só para complementar aqui esse comentário, e quando que eu aplico a lei dos cossenos? Só para fazer uma comparação. A lei dos cossenos eu aplico em geral quando eu conheço mais lados do que ângulos. Então, embora não sejam aí critérios definitivos, essa história do mais lados e mais ângulos, embora não seja definitivo, é
um critério, são critérios que me ajudam bastante na hora de escolher, né, ou na hora de identificar se eu resolvo com lei dos senos ou lei dos cossenos. Ok? Bom, agora então inicio a resolução. Vou fazer isso com lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que se eu pegar um lado qualquer, e aí eu vou pegar o lado x primeiro, que é o que eu quero, e dividir esse lado x pelo seno do ângulo oposto, ou seja, pelo seno de 75 graus, isso resulta o mesmo que eu pegar um outro lado, e aí eu vou pegar o lado conhecido, que é o 5, e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. E o ângulo oposto ao lado 5 é 61 graus. Então eu tenho x dividido por seno de 75. Eu identifico aqui na tabela 0,966. Isso é igual a 5 dividido pelo seno de 61 graus. E aí eu também capturo aqui na tabela 0,875. Faço multiplicação cruzada, né, usando a propriedade das proporções. E aí eu tenho x vezes 0,875 ou 0,875 vezes x igual a 5 vezes 0,966. Já posso multiplicar, né, esse 5 vezes 0,966 ou indico 5 vezes 0,966 dividindo por 0,875. Faço a divisão e aí eu vou usar a calculadora aqui, ó. Eu tenho 5 vezes 0,966 e vou dividir por 0,875. Isso vai me dar exatamente 5,52. Então, x igual a 5,52. Tranquilo? Então, está aí um exemplo típico da aplicação da lei dos senos. Aí eu tenho uma outra questão também sobre lei dos senos. Letra B. Bom, então, já vou partir para a resolução. Eu vou dividir um lado pelo seno do ângulo oposto igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Vou começar pelo x, lógico, porque é o lado que eu quero. Então, x divide pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto ao x é o 18 graus. Então, seno de 18 graus. Isso é igual ao outro lado que eu conheço, que é o 9, dividido pelo seno do ângulo oposto. E o ângulo oposto ao 9, olha só, eu estou com um problema. Porque eu não tenho esse ângulo aqui, ó, oposto ao lado 9. Bom, mas aí, no outro exercício anterior, eu te mostrei que se eu conheço dois ângulos, eu conheço os três. Fazendo o quê? Somando os dois ângulos que eu conheço, 22 graus com 18 graus, isso vai me dar aí 40 graus. E vou calcular a diferença para 180 graus, porque a soma dos três é 180. Então eu vejo quanto falta aí. Falta, lógico, 140 graus para 180. Então esse ângulo aqui, ele mede 140 graus. Então, voltando para o exercício, 9 dividido pelo seno de 140 graus. E aí parto para a substituição. X divide por seno de 18 graus. Aí eu tenho aqui, ó, 0,309. Igual 9 divididos por seno de 140 graus. Bom, 140 graus eu nem tenho na tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica, em geral, ela vai de 0 até 90. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que determinar este seno de 140 graus. Tem que achar uma forma.
Como que eu vou fazer determinação do seno de 140 graus? Eu vou usar a redução para o primeiro quadrante, já que a tabela trigonométrica ela trabalha de 0 a 90, ou seja, ela trabalha de 0 a 90 graus, ela trabalha dentro do primeiro quadrante. Então eu vou transformar esses 140 graus, eu vou transportar esses 140 graus para o primeiro quadrante. Como que tu faz isso? Bom, lembra daquela regrinha, né? 180, 360 é a linha horizontal. 140 mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença aqui para 180? A diferença é 40 graus. Então significa que seno de 140 graus equivale a seno de 40 graus. E aí só falta verificar, ó, se é positivo ou se é negativo. E como que eu vejo se é positivo ou negativo? Pelo quadrante do 140. E o 140 está no segundo quadrante. Rapidinho aqui, ó. Por que segundo quadrante? Porque eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e completa aqui com 360 graus. Então, nota que o 140 está nessa faixa aqui, ó. Está no segundo quadrante. E o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Por quê? Porque está na parte de cima. Então, agora eu consigo diferenciar que seno de 140 é igual a mais seno de 40. Então, o seno de 140, que é igual ao seno do 40, e aí eu tenho o dado aqui, ó. 40 graus. Por isso que eu coloquei 40 graus como dado. Já que aqui nesse triângulo não tem 40, tem 22 e 18. Mas eu previamente, né, sabendo que eu precisaria do 40 graus, já coloquei o dado aqui, 0,643. E agora é calcular o valor do x usando a propriedade das proporções. X vezes 0,643 é igual a 0,309 vezes 9. X é igual a 0,309 vezes 9. E aí divide, para isolar o x, por 0,643. E aí vai fazer esse cálculo, né? De novo, vou usar a máquina, né, para acelerar o processo aqui. E aí eu tenho 0,309 vezes o 9. E aí vou dividir por 0,643. E aí está me dando isso 4,325. Vou arredondar para 4,33. E aí o x, então, arredondando para 4,33, né, o valor aproximado. Ok? Então tem mais um caso de aplicação típica do lei dos senos, né, com o desconhecimento do ângulo. E aí eu, antes da aplicação, eu determino o valor do ângulo. Ok, tenho mais um exemplo ainda nesse vídeo, que é na busca agora do cálculo do ângulo, mas ainda sobre lei dos senos. E aqui, ó, parece te confundir, porque eu tenho dois lados. Olha só o que eu tenho. Eu tenho como informação dois lados e só conheço um ângulo. Então, a princípio, o que seria isso? Lei dos cossenos. Mas olha só, eu tenho um ângulo, mas a pergunta ou o que eu preciso descobrir aí nesse exercício também é um ângulo. Então, é como se eu tivesse mais um outro ângulo aqui, ó. Então, é como se eu tivesse dois ângulos. Ok? E se eu tenho dois ângulos, lembra, eu tenho três. Vou usar aí lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que se eu pego um lado e divido pelo seno do ângulo oposto, dá a mesma coisa que pegar um outro lado e dividir também pelo seno do ângulo oposto. Como o meu objetivo é o cálculo do ângulo x, eu vou começar pelo lado onde manifesta o x, ou seja, pelo lado oposto ao ângulo x. Então, o lado 6 dividido
pelo seno do ângulo x, isso é igual ao lado que eu conheço, 7, divididos pelo seno do ângulo 58 graus. Substituindo 6 sobre seno de x, que eu não sei, igual a 7, divide pelo seno de 58. Aí está aqui, ó, seno de 58 graus é 0,848. E aí eu vou isolar esse seno de x. 7 vezes o seno de x é igual a 6 vezes 0,848. Então eu sei que o seno do x é igual a 6 vezes 0,848, e isso dividindo por 7. Então o seno do x está resultando. Aí eu vou usar a máquina mais uma vez. Ó, eu tenho aí 6, deixa eu zerar aqui, 6 vezes 0,848 dividido por 7. Isso me dá 0,726, vou arredondar em 3K, 0,727, ok? 0,727. Então, o seno de x é aproximadamente 0,727. E aí eu venho aqui para a tabela e procuro, né? Qual é o ângulo que tem esse seno 0,727? Pelo menos o mais próximo. Aí eu tenho um seno igual a 0,719, 0,731, e aqui já passa 0,743. Então é um ângulo entre 46 e 47 graus. Então o x aqui, ó, o x é 46, alguma coisa. Por quê? Porque o de 46, o seno é 0,719. E para 47, 0,731. Então, inclusive está mais próximo do 0,731, né? A tendência é que seja mais próximo do 47 graus. Bom, como está mais próximo do 731, eu vou arredondar esse ângulo e vou dizer que o x ele é mais ou menos igual a 47 graus. Por que 47 graus? Porque o 47 graus ele tem um seno mais próximo a 0,727, já que é 0,731. Mas se eu quisesse apurar isso, eu quisesse o ângulo com mais exatidão, mais próximo da verdade, eu quisesse 46, quanto? Bom, aí eu posso usar a máquina também para fazer isso. Então vou zerar e aí vou colocar 0,727 e aí vou buscar o seno, ou vou buscar o ângulo que tem este seno. Se eu apertar no seno aqui vai dar errado. Então eu quero o ângulo que tem esse seno. Então é como se fosse uma coisa invertida. Então nessa máquina aqui, ó, que é a máquina calculadora do sistema, do computador, do sistema Windows, então o que eu faço? Aplico aqui e calculo agora aqui, ó, seno na menos 1, certo? Que é o inverso da operação seno, certo? E aí fazendo isso, vai me dar 46,63, ou seja, 46,6 graus. Aí sim, ó. Então se eu quisesse mais exato, ficaria 46,6 graus, ok? Então aqui já ficaria mais próximo do valor exato. Tranquilo? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela presença e paciência. Agradeço aqueles que estão aí divulgando o canal nas redes sociais, aqueles que estão indicando o canal aos seus colegas. Obrigado pelos compartilhamentos. Um forte abraço e até a próxima.